Espectro Cinza, criadora do conciliacionismo. Você assume responsabilidade pelos seus atos. É necessário muita coragem para parar de transferir a responsabilidade sempre para os outros, para a sociedade, para as nossas famílias, para a nossa genética ou para a política. Mas vale a pena, porque o tempo passa e tu olha, meu Deus, o quão resiliente eu sou agora. O que mudou os homens dessa geração? Os jovens têm feito cada vez menos sexo, saído cada vez menos em baladas, bebido e usado cada vez menos drogas e se envolvido cada vez menos em atividades de risco. Eu penso que, atualmente, as pessoas estão tentando encontrar a felicidade do jeito errado. Eu penso que, em vez das pessoas buscarem a felicidade, elas têm que ir em um sentido oposto. Elas não têm que buscar a felicidade, não somente porque eu considero isso mesquinho e uma bobagem, mas também porque não é sábio, porque não é assim que tu vai encontrar, porque o ideal é que, na verdade, tu encontre um sentido, um propósito nobre que faz com que a sua vida valha a pena. Então, é como se você precisasse encontrar alguma ficção nobre para que você lute por essa ficção e que ao longo do seu cotidiano, de todas as suas dificuldades, sejam justificadas a longo prazo por conta dessa ficção nobre. E aí o sofrimento vai valer a pena. Inclusive, uma das coisas mais tristes para um ser humano é justamente sofrer por motivos mesquinhos, motivos fúteis, ou simplesmente não ter nenhum motivo para sofrer. Na verdade, você tem que encontrar os melhores motivos para que você possa sofrer com prazer. Então, existe uma espécie de redenção nesse sacrifício. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fui fortalecendo ao longo da minha vida. E é até engraçado, eu acho que eu tive bastante sorte, porque eu nunca tive uma percepção idealista acerca do meu futuro e de que em algum momento eu seria feliz. Eu nunca fui assim, como por exemplo, casar, ter filhos e ser feliz na minha casinha com cachorro, papagaio, esse tipo de coisa. Não, não. Na verdade, eu sempre quis transformar a vida dos outros. E isso não raramente faz com que eu pareça meio maluca. As pessoas às vezes acabam achando que eu sou perigosa, que eu sou digna de suspeita devido à minha excentricidade. Mas eu acredito também que é o preço pelo qual você paga, justamente por buscar certas coisas que talvez a maioria das pessoas elas até queiram, mas elas não querem pagar o preço por esse tipo de coisa. E eu sou megalomaníaca. Eu tenho objetivos, metas de longo prazo que são muito demoradas também. E eu acho que esse é um outro aspecto que muitas das pessoas não conseguem lidar, não apenas em relação à própria vida, mas em relação às escolhas que os outros tomam. Porque quando eu entrei para o MBL, as pessoas muitas vezes depositaram uma confiança em mim como se eu fosse transformar ou reformular o movimento da noite para o dia, ou como se eu pudesse, enfim, ter um poder radical sem qualquer tipo de esforço, trabalho duro, coisas que inclusive levam anos para realmente surtir algum tipo de resultado. E eu acho que esse é um outro problema geracional nosso. A gente quer as coisas não para amanhã, a gente quer para ontem, da noite para o dia, que as coisas mudem e estejam do jeito que a gente quer. E esse processo de busca por alcançar as suas metas realmente é bem demorado, exige muito sacrifício e meio que vai mutilando algumas partes da sua humanidade. Dia após dia, tu vai ficando cada vez menos e menos humano. E eu acho que é inevitável, não somente isso, mas também é necessário. Porque as decisões que você precisa tomar por si mesmo e pelos outros te exigem isso. Mas eu penso que tem um relativo poder nisso, porque tu deixa de ser apenas uma pessoa que reage ao mundo à sua volta. Esse é um outro problema que eu enxergo. As pessoas, elas querem, ou pelo menos se conformam em uma posição de reatividade, em que, enquanto o mundo acontece, pela forma como as pessoas agem, ou porque os políticos agem de determinada maneira, ou a cultura, o espírito da época, aí elas começam a tomar suas decisões. Mas eu penso que o ideal é buscar ser ativo, pautar as coisas. Você dobrar a vontade, aliás, você moldar a realidade à sua vontade, em vez de simplesmente se sujeitar a ela. Só que isso é perigoso, isso é sacrificioso, doloroso e vai
matando partes suas. E geralmente as pessoas elas conseguem lidar muito bem com esse tipo de coisa quando é um homem que está fazendo isso. E atualmente eu evito falar sobre uma perspectiva identitária de que porque eu sou mulher, ou porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo. Mas é uma experiência diferente. É muito diferente porque os homens, por exemplo, quando eles são poderosos ou eles buscam o poder, eles são desejados. As mulheres, elas são temidas. Elas geram medo, suspeita, aversão, eventualmente até mesmo nojo. Então, eu penso que as nossas decisões de longo prazo, elas têm que ser muito conscientes. E essa é uma outra coisa muito importante. Quando as pessoas elas tentam vender um modo de vida, uma propaganda de um estilo de vida, elas querem a adesão desse estilo de vida, mas elas apresentam somente um lado. Então, aí nós temos o caso dos conservadores, nós temos os casos dos progressistas. O ideal é que sejam apresentadas as vantagens e as desvantagens de seguir determinado caminho. Quando eu era mais jovem, eu tinha na minha mente que se o preço para alcançar certos objetivos na minha vida fosse morrer sozinha, eu pagaria por isso. Isso foi muito claro e consciente. Inclusive, eu gosto muito da música do Frank Sinatra chamada My Way. Eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Evidentemente, claro, se adaptando, se atualizando em relação a algumas coisas, mas é necessário haver uma certa clareza de que se tu buscar certas coisas, tu vai ter que lidar com o ônus dessas mesmas coisas, sabe? E isso inclui, talvez, eventualmente, ficar sozinho. Eventualmente, as pessoas temerem você. Eventualmente, as pessoas estarem o tempo todo desconfiando de você. Em que tu mesmo vai estar numa posição de desconfiança e tendo que observar e se cuidar absolutamente o tempo todo, porque alguém pode puxar teu tapete da noite pro dia e tu não sabe. Pode vir de pessoas completamente inesperadas. E tu também pode escolher uma vida muito mais simples, uma vida muito mais previsível. Mas também existe o ônus desse tipo de vida. Existem outros aspectos que são intrínsecos e relativos a esse mesmo modo de viver. Então, eu recomendo que as pessoas investiguem muito a respeito dessas vantagens e desvantagens e sempre desconfiem de pessoas que querem vender, propagandear um modo de vida perfeito, porque isso não existe. A vida perfeita não existe. O ideal, na minha percepção, é que tu encontre a sua ficção nobre para servir, para buscar, lutar, talvez até mesmo morrer, mas com essa clareza do que pode acontecer contigo. Mas assim, vá de olhos bem abertos, de peito aberto, de coração inflamado, mas também com uma mente com os pés no chão, razoável. Sem certas tolices, sem certas mesquinharias. Eu acho que falta fome muitas vezes. Fome. Muita vontade, realmente, de dobrar a realidade à sua vontade em vez de ser apenas mais um NPC, uma pessoa que só reage à própria realidade. E muitas vezes, para te continuar avançando em relação aos seus objetivos, é necessário que tu tome um passo que muitas vezes as pessoas elas também não têm a humildade de conseguir fazer, que é sair de um ambiente onde ela reina para outro em que ela vai ter que servir. Isso é necessário porque não existe outra possibilidade de avançar se tu não estiver em um ambiente onde as pessoas sabem mais do que você. Tu precisa estar em um ambiente em que as pessoas são mais inteligentes, mais experientes, mais resilientes psicologicamente e mais sagazes do que tu. Muitas vezes o sujeito ele quer ficar conformado nesse mundinho em que ele reina sobre tudo e sobre todos. Então eu penso que se tu realmente quer continuar avançando, tu tem que quebrar o teto. Se tu tá quebrando o teto, significa que tu tá embaixo. E tu tem que aceitar. E, na verdade, esse tipo de jornada é muito enriquecedora, engrandecedora. Assim, eu digo que eu gosto muito de morrer, sabe? Eu sinto que eu busco a morte, eu quero a morte, eu quero viver a morte. Porque são todos esses processos ao longo da sua vida em que tu morre, abandona uma parte tua e tu vira outra pessoa. Assim, contínua e sucessivamente até o fim da tua vida, que vai fazer com que tu olhe para trás e pense, meu Deus, olha tudo que eu consegui construir ao longo da minha vida. Sabe, eu lembro de uma frase que me marcou muito, que eu li há muitos anos, em que havia um perfil no Facebook, em que um cara ia entrevistando várias pessoas na rua, assim,
sobre sentido da vida, sobre a história delas e tal. E aí tinha uma mulher que me marcou muito porque ela tinha vários diplomas acumulados assim ao longo da vida dela. E aí o entrevistador perguntou: qual foi a sua maior conquista até aqui? E ela disse: a minha personalidade. Isso foi muito profundo para mim porque nós temos tantos defeitos, tantas fraquezas e basicamente a gente tem que lidar com isso todo santo dia, o tempo todo, a partir do momento que tu acorda. E é infernal conviver consigo mesmo todo santo dia. É necessário muita coragem para parar de transferir a responsabilidade sempre para os outros, para a sociedade, para as nossas famílias, para a nossa genética ou para a política. Mas vale a pena, porque o tempo passa e tu olha, meu Deus, olha o quão resiliente eu sou agora. Porque eu já fui muito mais sensível, muito mais fraco, muito mais bobo, tolo, ingênuo, preguiçoso, covarde. Eu acho que esse é o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é fugir da felicidade. É buscar uma vida difícil, que vai fazer com que ela se torne gratificante. Eu acho que o ideal é buscar gratificação, mas não existe gratificação sem sofrimento. Mulheres que priorizam carreira e adiam a maternidade muitas vezes se arrependem. A sociedade prepara essas mulheres para lidar com esse dilema? Excelente pergunta, porque, como eu falei anteriormente, muitas vezes se vendem certos formatos, modos de vida, de modo muito vantajoso e unilateral, desconsiderando outros aspectos que são relevantes, como, por exemplo, ter que lidar depois com uma maior dificuldade de engravidar, ou porque a pessoa já não tem mais tanta energia. Mas, veja bem, eu descobri recentemente um dado que eu achei muito interessante, de que até os anos 80, mais ou menos, em países desenvolvidos, havia uma baixa natalidade em relação ao nível de qualificação profissional que a mulher tinha. Só que isso, felizmente, se inverteu em casos específicos em que o custo da maternidade já não é mais tão alto e unilateral, pesando somente para a mulher. Então, quando a mulher ela estuda mais e, ao mesmo tempo, o parceiro investe da mesma forma na criação dos filhos, as mulheres voltam a poder engravidar e corresponde e, portanto, a natalidade volta a subir. Então, eu penso que, enfim, se a gente está tentando viver em sociedade, é necessário que a gente aprenda a reconhecer que existe um custo na gravidez e que isso exige bastante companheirismo e mutualidade, divisão de tarefas, para que essas mulheres possam voltar a engravidar e que a taxa de natalidade eventualmente suba mais uma vez.